A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ó querido ser de luz, luz que nos dá vida, luz que nos impulsiona, luz que nunca se apaga, mesmo quando saímos desse corpo, dessa dimensão, essa mesma luz nos acompanha. Que essa luz que hoje está em cada um de nós seja cuidada com muito amor e muita proteção. Que traga para cada um de nós a essência do que é viver, para que no momento certo, no momento devido, que nós tivermos que nos transportarmos para a verdadeira pátria de onde nós viemos, nós possamos chegar um pouco mais feliz. Que assim seja, assim é e assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista, benzedor, oraculista há mais de 40 anos, caminhando aí e levando para você palavras que edificam, leituras que auxiliam no seu direcionamento da vida e ajudando também na saúde mental para trazer o equilíbrio essencial para essa vida onde nem tudo é carne e osso, preto no branco, e que nós precisamos seguir essa jornada que transcende, pois a vida não termina quando nós paramos de respirar, o coração para de bater e o cérebro de funcionar. A vida ela continua diante da essência do eu que habita dentro de cada um de nós. Essa centelha divina que vem do Criador e que ao transpassar esse corpo aqui no momento devido, com certeza se une com o todo de alguma forma. Esse todo que muitas vezes está contido aos olhos de cada um de nós somente no tudo que você tem, ou seja, no carro, no apartamento, no móvel, nos problemas de saúde, nos remédios que compram. Às vezes está só contido nisso. E na realidade existe algo muito além, que é essa energia, né? essa força que habita dentro de cada um de nós. Hoje eu estou Fábio Ricardo, mas eu já devo ter sido tantos outros, né? Eu já estive sendo tantos outros, que esse espírito está carregado de memórias de vidas passadas, e só não carrego a memória do meu estado, da minha pátria onde eu estava vivendo naquele momento. Muitas vezes as pessoas julgam o fato de nenhum morto voltou de lá para contar. E nós temos informações sobre isso. Não conta assim o lado. O Nosso Lar é um dos livros muito importantes que relata esse estado onde tudo lá é muito parecido. Na realidade, o nosso lar é apenas um lar. Existem vários, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Isso também é dito, né, ali por Jesus. Então nós precisamos entender que a gente está aqui nisso, mas tem algo muito mais elevado. E que nós precisamos cuidar desse nosso espírito, disso que está dentro de nós, não só a centelha divina,
mas aquilo que nos anima, esse espírito cheio de memórias, memórias do meu pai, memórias da minha mãe, memórias do meu avô, da minha avó, de pai e de mãe, memória do meu bisavô de pai e bisavó de pai e de mãe, e tataravô, e as memórias, né, além deles, as minhas memórias de vidas passadas também. Pois eu já vivi outras vidas, você já viveu. Por mais que nós não venhamos, muitas pessoas, eu não acredito. Não importa se você acredita dentro do fundamento religioso, mas o importante é você acreditar que, pelo menos, as memórias desses antepassados você carrega dentro de você e que, de uma forma ou de outra, isso pode se manifestar na tua vida, levando você para uma direção ou outra, ou não te levando para lugar nenhum. Então, quando nós pensamos numa vida passada, ou pensamos o que é que tem do outro lado, é algo que nós precisamos sim voltar para dentro de cada um de nós e buscarmos respostas essas. Respostas que podem estar dentro de um processo espiritual, como também dentro de uma terapia de regressão de memória. E esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos aí conversar, eu e a Voz do Além, mas antes eu vou deixar aqui os 3 montinhos aqui, que você vai poder fazer a sua escolha, montinho 1, o montinho 2 e o montinho 3. E vamos saber, né, aqui o que você, na realidade, precisa descobrir sobre você para poder continuar essa trajetória chamada vida. Boa noite a todos, boa noite, Voz do Além. Boa noite, Fábio Ricardo, boa noite, pessoal. Fábio Ricardo, você está falando de vidas passadas, né? A gente conhece, né? Conheceu pessoas que, por exemplo, tinham medo de dormir à noite com medo de morrer. E de nada adiantou, porque a pessoa vai. Mas, como ela, tem muitas pessoas que não vivem com medo da morte, né? Exato. E nem doentes estão. E nem doentes estão. Exemplo, há muitos por aí que pregam que do outro lado é uma maravilha, lá é tudo de bom, mas quando fica dodói, que vai para o hospital, que fica ali, fica com medo de morrer, né? Deixa eu te contar. Você acha que conhece também. A pessoa, durante a pandemia, né, sempre pregava de Jesus, falava. E quando ficou doente lá na época da pandemia, pedia oração para todo mundo, tô com medo de morrer. Então, na verdade, o que acontece com essas pessoas é que não estão vivendo aquela fé de verdade, não é isso? Na realidade, eu acredito muito a ver com o que nós falamos no programa de ontem. A culpa. As pessoas, elas se vestem de, às vezes, de Santidade. cordeiro, de uma santidade, mas, na realidade, estão com tanta culpa ali, né, que só usa a palavra para encobrir essas culpas que acabam carregando. E aí, quando chega na hora da morte, acabam estando ali à beira desse abismo, né, vamos pensar assim, aí elas ficam com medo de morrer. Aí todos os irmãos, né, de fé começam a orar, não, porque não pode. Por que não pode morrer? Ué, não é para ir para a glória? Não é para ir para... Então a gente tem que ter essa percepção. Tem medo por quê? Porque na realidade julgam tanto a fé do outro que acredita numa vida após morte, e que nós reencarnamos várias vezes, que na dúvida, mesmo pregando a própria fé, ela acaba tendo o medo de morrer. E nós sabemos que não tem, para toda ação existe uma reação. E dentro desse processo, eu estou aqui evoluindo, eu não sou santo, e eu sei que existem falhas dentro desse meu percurso de vida. Se eu morro hoje,
eu vou ter que ainda prestar conta de alguma coisinha ali dentro de ou num hospital espiritual ou num determinado local, seja ele um purgatório, seja ele o que for, eu vou ter que passar ali por um processo de reciclagem ali e de compreensão. Olha, você fez isso, você lembra? Não, porque a gente aqui na Terra, a gente às vezes banco doido e esquece mesmo. Então, nesse momento, todas as consciências vêm à tona e dessa forma a gente tem a oportunidade de melhorar. E uma coisa é fato, quem é melhor aqui vai e vai voltar melhor ainda, ok? Agora, se você está cheio de culpa e reconhece, sabe que tem culpa mesmo no cartório dentro dessa vida, faz muito mal para os outros, tudo, né? A tendência é você ir ruim e voltar não ser tão bom assim, vai ter que passar por alguns perrengues. Então, é a lei, né, da semeadura e da colheita. Fábio Ricardo, hoje a gente está contando algumas histórias, né? Sim. Uma vizinha conhecida nossa, o padrasto dela estava muito doente, o manezinho, muito doente, ele já não andava, ele tinha tido um AVC, e essa enteada dele, quando chegou em casa, na rua, ela viu ele passando pelo portão, andando normal, e seguiu a rua em frente. E aí, por um momento, ela falou assim, nossa, ele tá bem? Aí que caiu a ficha dela, né? Uhum. Será que existe mesmo essa luz? A pessoa vai para essa luz? Ou ela fica vagando? O que será que acontece? Bom, a espiritualidade nos orienta da seguinte forma. Quando nós estamos aqui nesse corpo, né, o espírito está condensado, esse campo ele se expande, que é a aura, né, que a gente chama, ele ele se expande, mas ele carrega essa matéria aqui, essa forma. Então, é algo que, quando nós saímos desse corpo, nós carregamos essa matéria. Essa matéria, ela ainda está ali carregada de memórias de coisas que, de repente, se estivesse em cima de uma cama, eu gostaria de estar fazendo ou resolvendo alguma coisa. E ele sai como se estivesse vivo, pensando que tem que resolver. Ah, que bom, me levantei, deixou eu resolver tal coisa, né? E vai lá. Então, eu estou ilustrando, nem todo caso é igual, estou pegando apenas o gancho da voz do além. Então, nesse caso, foi mais ou menos isso. E essa luz, essa pessoa acaba encontrando. Mas essa luz vem para todo mundo? Vem. Essa luz é simplesmente que nem no Ghost e tchum, te suga? Não. Vai ser ali, vão ter pessoas que você conheceu, né, que já partiram, vão ter alguns mentores, podem ter tudo para te recepcionar e recolher, né, o teu espírito. Só que você pode falar, não vou, eu não quero. E aí, esses acabam se tornando obsessores. Obsessores que estão por aí. Alguns vão ser obsessores, outros vão ser eguns, outros vão ser espíritos apegados à matéria, onde de repente acabam assombrando algum determinado local, como você pode verificar. Existem vários locais que são assombrados. Eu mesmo fiz o Mistérios Paranormais, vocês podem pesquisar no YouTube. No último episódio, nós fomos levados a um manicômio sem saber que era um manicômio, e lá nós tínhamos que sentir a energia daquele ambiente. E as memórias carregam paredes, a memória, as paredes carregam memórias, e ali eu captei essas energias e fui muito assim enfático em dizer aquilo era e o que eu estava sentindo, que correlacionava-se totalmente ao manicômio mesmo, um hospício, onde eu estava ali. E que na realidade eu fui levado de olhos vendados para aquele local, assim como todos. Então, assim, existem ainda pessoas que partiram, mas que acabam ficando presas a um determinado lugar aqui, infelizmente. Fábio Ricardo, teve mais uma história.
que é real para a pessoa, né? A pessoa, ela era evangélica e ela não acreditava em vida após a morte, então para ela, ela morreu e ficava ali. E aí essa EQM, né, ela teve um acidente e ela morreu, né, e foi para isso. E quando ela voltou, que ela não morreu, ela disse que Jesus chamava as pessoas e essas pessoas estavam falando, não, não, eu estou esperando Jesus, né? Não, não vou acordar e vou ficar assim. Então, acho que tem muito a ver com a fé da pessoa, né? O que a pessoa acredita. Então, por exemplo, teve uma cantora que ela morreu, os orixás vieram buscar ela. É, o evangélico vai ficar lá. Então, acho que tem muito a ver com a fé. Até a pessoa se libertar da religiosidade e entender que não é religião, é a fé, não é? Na realidade, aí eu vou falar diante daquilo que a espiritualidade me orienta. Eu acredito que quando a gente fala de na casa do meu pai tem muitas moradas, são essas. Então tem ali o candomblessista, o quimandeiro, da Umbanda, o do Bantu, tem ali o crente, tem o crente tradicional, o crente contemporâneo, o crente, o católico carismático, o católico tradicional. Então, assim, perceba que para cada um vão ter aí uma percepção do que é a vida e do que é a vida pós-morte. E aí acabam indo para uma morada onde possa ali se adaptar. Por que que acontece? Não vamos todos para um mesmo lugar? Possivelmente vamos de uma forma ou de outra. Vamos nos encontrar, vamos pegar ali um teletransporte e acabar havendo essa comunicação. Mas o que acontece na realidade é que nada disso, nenhuma dessas religiões que eu citei e tantas outras mais que existem, é algo que é verdadeiro, né? É algo que é ali de uma forma objetiva. É isso, isso e pronto. Então nós vamos chegar a um período onde as religiões vão acabar. As pessoas vão entender, assim como eu, por exemplo. Hoje eu não vivo uma religião. Hoje eu vivo a espiritualidade há muito tempo. Por quê? Porque a religião é um cabresto. Ela te pega pela culpa, te pega pelo dinheiro, aí quer te pegar por... e vai te pegando, por conta de que estão te julgando, estão fazendo mal para você, coisa desse tipo. E quando a pessoa tiver o despertar e perceber que o templo de Deus realmente não é feito por mãos de homens, então Deus que eu falo é a espiritualidade maior, independente da fé, tá? É algo que vai estar essa pessoa transcendendo num processo evolutivo, onde ela percebe que ela não precisa ficar presa aos dogmas de mais nada. Mas sim, ela pode carregar essa religiosidade dentro de algumas práticas pessoais que assim ela acredita. Então as religiões elas vão sim, em algum momento, talvez eu não experimente essa oportunidade nesse plano aqui ainda, mas é fato de que a religião é algo que ela não cumpre o seu papel, porque se ela tivesse o papel pelo nome que vem do religare, né, que é ligar você a Deus, se ela realmente fizesse isso, ela não seria utilizada como arma de manobra política, de ferramenta para poder matar uma pessoa, julgar e condenar. Isso tudo seria da espiritualidade. Então eu acredito muito que isso vai acabar um dia e que todos aqueles que estão buscando hoje a espiritualidade dessa forma, onde aqui em casa a gente recebe, se tiver que vir o preto, o branco, o homossexual, o baixo, o alto, o gordo, o magro, o candomblessista, o quimbandeiro, seja quem for, vai ser bem recebido e tratado da mesma forma, porque aqui não tem religião, existem pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser abençoadas e que estão buscando, na realidade, exatamente isso, essa troca de uma vibração boa, onde o ódio é deixado para fora.
Ricardo, chegou a hora dos montinhos. O que você vai responder com esses montinhos? O que eu preciso entender, né, aí sobre essa questão de uma vida depois da morte? Será que eu tenho medo ou não? Né? Vamos ver. Montinho 1, O sol. o sol. Eu acredito que se não despertou, você já está despertando para isso. A luz está vindo ao teu encontro e trazendo para você aí a orientação necessária para tudo. E para alguns que ainda estão presos, cuidado com a intensidade, seria o lado oposto dessa carta. A intensidade com que você leva tudo a fio e a pavio, como costumam dizer. Montinho número 2. A justiça. Aqui já mostra uma pessoa que não sabe, talvez esteja na dúvida, esperando realmente uma resposta, uma comprovação. Não busque nem resposta nem comprovação, busque o amor. Esse é a única coisa que você colocando na balança vai dar certo, tá bom? Pontinho número 3. A torre. Para você, eu acredito que você esteja muito difícil às vezes de se arriscar, a se permitir a esse assunto, a esse tema. Então, existe algo que você precisa arriscar também. Aqui a gente vê a casa de Deus, então a espiritualidade pode estar te dando uma cutucada aí especial, onde faz com que você possa ou se manter preso, como tem um aqui na figura ainda, ali esperando tudo desmoronar mesmo, e não vou arriscar me jogar. E já tem o outro que tenta se jogar aqui, arriscando, tipo, não, eu tenho ainda chance se eu sair daqui, se eu ficar aqui, tudo cai sobre a minha cabeça. Então a espiritualidade vai estar cutucando você para você poder perceber toda essa situação e poder encontrar um bom caminho na sua fé. Fábio Ricardo, qual a relação da partida com o ego, né? Porque assim, algumas pessoas, elas não querem ir, mesmo doente. Mas chega um estágio da doença que a pessoa se entrega e vai, né? É o ego que deixa de existir? É o ego que prejudica muito? O ego pode prejudicar nessa situação, mas eu acredito que o ego esteja muito mais relacionado, sabe com o quê? Com o fato daquela pessoa de se achar muito melhor do que qualquer um. Porque eu fui, porque numa situação que não seja de morte, mas assim, eu fui o único que Deus escolheu do acidente de avião que teve, que só um sobrevivente, só uma pessoa no Chapecoense, né, só uma pessoa sobreviveu. Não, Deus olhou, todo mundo ali era lixo, só aquele ali era o bom, a última bolacha do pacote. Vamos parar de botar o ego na frente, porque se tudo vai bem é porque Deus quis para você, mas se vai mal, nossa, que diabo de coisa foi essa que acontece só comigo e começa a espraguejar. Esse ego, ele traz muitos problemas aqui, nessa encarnação, como também na hora da passagem. Fábio Ricardo, você disse da morte física, né? Mas você, como psicanalista, e você faz regressão de vidas passadas, você disse também daquela pessoa que não acredita em vidas passadas, do DNA da família, né? Então, são memórias do DNA. Explica um pouquinho mais sobre isso. Bom, quando nós chegamos aqui, perceba, nós temos aqui o nosso corpo, nós temos muitas células. As células têm memórias. Memórias que vieram do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do bisavô e assim sucessivamente. Vocês podem perceber que a gente olha um bebê, a criança vai crescendo, nossa, mas você está agindo ou faz, ou você é igual o seu bisavô, né? Por exemplo, a sua bisavó. Ou, nossa, você parece até o seu tio que você não conheceu. Então, dentro da psicanálise, quando a gente trabalha a psicoterapia de regressão como ferramenta de autoajuda e de ajuda ali exponencial
para a vida daquele paciente é algo que essas memórias elas trazem determinados significados e entendimentos que justificam, né, determinados comportamentos. Às vezes nós carregamos laços de sangue derramados por nossos antepassados lá de trás, e isso vai interferir na nossa vida, nesse nosso caminho. Então a regressão, ela vem, assim como o Ho'oponopono, que você limpa essas memórias, mas a regressão ela faz você viver aquilo que está bloqueado naquele momento presente. Então vamos supor, você tem um bloqueio profissional, você não consegue parar em emprego nenhum, a sua vida vai sempre, né, enderrocada. Você passa por um processo de psicoterapia de regressão, isso vai ajudar você a entender onde isso tudo começou. E por conta do quê? Seja pelas memórias que você carrega em você mesmo, ali nas suas células, dos seus antepassados, onde isso possa se justificar, ou por vidas passadas. Tanto que no processo de regressão, nós vamos caminhando no momento presente, então tem 30 anos, então vai lá, 30, 29, 28, para poder perceber onde foi que começou. Aí chegou lá no útero materno, e a gente vai tentar entender o que se passou dentro desse útero materno. Não foi ali no útero materno, isso não é numa sessão só não, já, tá, gente? Aí não foi no útero materno, então agora vamos levar você a uma vida anterior a essa, antes de você vir para esse útero. Uma vida que possa ter uma relação com esse problema financeiro que você passa. E aí a gente encaminha essa pessoa. E é a própria pessoa que vai fazendo essa busca ali. E aí essas imagens vão se aparecendo, vão surgindo para ela, e ela vai tendo ali a percepção e vai passando, narrando para a gente e lembrando de tudo isso. E depois a gente vai ressignificar para que isso tudo possa ser melhorado na sua vida atual. Fábio Ricardo, o tempo está acabando, falta 2 minutinhos, mas que recado que você pode dar para quem não consegue viver a vida pensando só na morte e acaba não vivendo? Bom, o melhor é saber que você precisa encontrar pessoas que te amem. Lembrar do amor das pessoas, independente se você consegue ou não. Pense no amor, pense no quanto é amado, pense no quanto você pode ter significado, nem que seja para uma pessoa, mas que isso seja a mola propulsora para você nunca desistir desta vida e permitir que esse momento só chegue quando assim for determinado. E como que as pessoas te encontram, Fábio Ricardo? Para fazer a pergunta objetiva, ou a consulta de 30 minutos, a consulta de 1 hora de vidas passadas também? Através do @Fábio Ricardo Médium, você me encontra em todas as redes sociais e pode ter ali os conteúdos para poder observar o nosso trabalho. E também através do telefone. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 11 932 62 64 46. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz, e até o próximo programa.